A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nos posicionamos como o profeta Samuel se posicionou aqui. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, já havia rejeitado Saul para que ele não reinasse sobre Israel. Mas a Bíblia também deixa claro que Deus está falando com Samuel dizendo: até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai ter dó dele, havendo eu, Uribianda, Rabacandarais, decanta, o rejeitado? Meu irmão e minha irmã, existem pessoas que Deus, ele não quer na nossa vida. Existem pessoas que Deus não quer que a gente coloque a nossa mão para ajudar. Existem pessoas que Deus, ele não quer que a gente faça aliança, ou até mesmo que a gente tenha pena, porque quando você tem pena, você acaba ajudando aquela pessoa, você acaba colocando a sua mão onde não é para colocar, e Deus está dizendo: é tempo de vigiar, para que você não esteja com pena de quem eu ricandarai, já rejeitei. Declare comigo: eu vou vigiar, para que eu não venha ter pena de pessoas que Deus rejeitou. Eu vou vigiar para que eu não venha ter pena de pessoas que Deus rejeitou. Irmãos, aqui nós observamos que a rejeição do reinado de Saul não era uma rejeição humana, mas era a rejeição do próprio Deus. Tem pessoas que até você quer ajudar, você tem pena, você diz: não, eu preciso ajudar fulano, eu preciso fazer algo por ciclana. Só que Deus está dizendo para você: quando eu estou dizendo que eu não quero que você coloque a sua mão, que você ajude, você precisa entender que é necessário obedecer. O próprio profeta Samuel, ele disse isso para Saul, que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que a gente tem pena, quer ajudar, tem apreço, mas o Espírito Santo, quando ele diz não, é não. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus conhece o íntimo do coração das pessoas. Muitas vezes, nós vemos pessoas passando por provas, nós vemos pessoas passando por lutas, pessoas passando por dificuldades, e nós colocamos a nossa mão. Por quê? Porque a gente fica com pena. Não consultamos ao Senhor se nós podemos ajudar, não consultamos ao Senhor se a gente pode colocar a nossa mão. E tem muitas pessoas que agem, irmãos, por pena e acabam pagando um alto preço. Essa palavra é um alerta. É um alerta para que você entenda que quem Deus rejeita ou que Deus não quer na nossa vida não é bênção para nós. Mesmo que a sua intenção seja boa, mesmo que seja uma pessoa que você tenha apreço, se Deus está dizendo tire a sua mão, tire. Irmãos, Deus conhecia o íntimo de Saul. O profeta Samuel, ele via o exterior de Saul, mas Deus conhecia por dentro. Tem pessoas que você olha, assim diz o Senhor, e você diz: é coitada, coitado, eu não entendo por que tanta luta na vida dela. Eu não entendo por que ele passa por isso. É uma pessoa excelente. Deus está dizendo: minha filha, eu não sou um Deus injusto. Meu filho, eu não sou um Deus injusto, não. Mas eu sou um Deus justo, que trabalho de maneira correta. Se essa pessoa está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, e Deus está dizendo para você: não ajude, Deus está dizendo para você: não coloque a sua mão, porque Deus conhece por dentro. Só Deus sabia o que estava dentro do coração de Saul, como só Deus sabe o que está dentro do coração de algumas pessoas. Pessoas essas que muitas vezes fogem do chamado, da vontade de Deus. Pessoas essas que muitas vezes se fazem de coitada. E se você não tiver o discernimento e o Espírito Santo na sua vida, você acaba se enganando. Porque tem gente, irmãos, que enganam. Tem gente que finge ser aquilo que não é. E o Senhor está dizendo: todo engano cairá por terra, porque eu vou te mostrar. Mas vigie. Vigie para você não estar atraindo maldição para a sua vida, ajudando quem Deus não quer.
Tendo pena, tendo compaixão, tendo dó de quem Deus está dizendo: não bota a tua mão, não ajuda, não pede misericórdia. Rabacandarasturiandará. Eu estou conversando, irmãos, com pessoas aqui nesse exato momento que já pediram misericórdia por algumas pessoas que você viu na luta, na dificuldade, e depois você foi apunhalado. E depois você foi apunhalada e você disse: meu Deus do céu, só fiz ajudar esta pessoa. Parecia ser uma coitada, parecia ser um coitado, mas agora eu estou vendo o porquê está passando por tudo isso. Deus não é injusto não, irmãos. Tem pessoas que sabem camuflar bem. Tem pessoas que sabem fingir bem, mas ninguém finge para o Espírito Santo, ninguém finge para Deus. Nós vemos o exterior, o Senhor vê por dentro. O Senhor sabe o que está no coração de cada pessoa, a malícia, a maldade, a mentira. Tem gente que está fugindo da vontade de Deus. Tem gente que não quer obedecer às ordens do Senhor. E muitas vezes você fica com pena, querendo ajudar, pegando guerra para sua casa. Talvez você não está entendendo por que a sua vida está luta por cima de luta. É problema financeiro, é problema com o filho, é problema até com casamento. E Deus está dizendo: é porque você tem colocado a sua mão onde não é para colocar. Você tem ajudado a quem não é para ajudar. Tem muita gente que tem essa ideia errônea. Eu sou cristã, eu tenho que ajudar todo mundo. Não, minha filha. Eu sou cristã e eu tenho que orar para saber quem eu posso ajudar. Você é cristão, você precisa orar para saber o que o Senhor quer para a sua vida e qual o discernimento que Ele lhe dá para que você ajude quem Ele quer que você ajude. Quando você é cristão, você não sai ajudando todo mundo. Mas as pessoas certas Deus colocará na sua vida. Porque quando você, irmãos, coloca todo mundo para você ajudar, você engloba todos ali que estão ao seu redor para você fazer algo por aquelas pessoas, vai ter alguém certamente que está rejeitado por Deus ali. E se você bota a sua mão para ajudar, para auxiliar, para abrir uma porta de emprego, para dar uma cesta básica, para pagar uma conta de energia, para dar uma ajuda, sabe o que acontece? Automaticamente você bota a mão no trabalhar de Deus. Se você bota a sua mão no trabalhar de Deus, o que acontece, irmãos? Você acaba atraindo lutas que não são tuas para você. Você acaba entrando em guerras desnecessárias. Tem pessoas aqui que já estão entendendo completamente. Por quê, irmã? Porque passaram. Porque sabem o que é isso. Atrair para si aquilo que não é seu. Você lembra quando Jonas ele entrou na embarcação para fugir da vontade de Deus? A Bíblia diz, irmãos, que o navio quase se despedaça todo por causa de um desobediente. Todos que estavam naquele navio que ia para Tarsis tiveram um problema enquanto Jonas dormia. Você está aí querendo ajudar quem Deus não mandou? Enquanto você está passando vento, tempestade, luta, a pessoa que Deus não mandou você ajudar está lá dormindo, comendo, vestindo, saindo. E você tá aí passando a luta dela, a luta dele, porque Deus não mandou. Irmãos, até para orar, a gente não pode orar por todo mundo. Irmã, que palavra é essa? Pois é, irmãos, está na palavra do Senhor. Você lembra quando o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor. Porque se você orar, eu não vou ouvir. Nós precisamos ter um discernimento, irmãos, até por quem a gente vai orar e como nós vamos orar. Porque tem situações que é Deus quebrando o vaso. Tem situações, irmãos, que é Deus moldando, que é Deus trabalhando. Tem situações que é Deus rejeitando. E se eu, irmãos, ou você, se a gente coloca a mão no trabalhar de Deus, nós estamos dizendo que o Senhor está sendo injusto, então eu vou tentar resolver a situação pelo Senhor. Só que quando você faz isso, você acaba pegando uma batalha que não é sua. E você acaba enfrentando adversidades na sua vida. Tem pessoas aqui que a vida começou a bagunçar porque você começou a ajudar Jonas. Você começou a ter pena de Saul. Você observa aqui que o profeta Samuel, ele não deixou a pena tomar conta do coração dele. Mas quando Deus falou, ele despertou, irmãos. Ele despertou para fazer o que Deus estava mandando. Porque quando Deus rejeita, está rejeitado. Quando Deus diz: olha, eu não vou salvar. Quando Deus diz: eu não vou fazer, eu não vou curar. Irmãos, está dito, ele é Deus. E Deus estava deixando bem claro: até quando você vai ter pena de quem eu já rejeitei? Ele é rejeitado. Eu não quero mais que ele reine sobre Israel. Eu já me provi de outro. Até quando você vai ficar ligado em Saul, quando eu
Já dei outra direção para você. Deus já havia escolhido a Davi, filho de Jessé, para reinar. Irmãos, entenda de uma vez por todas. O nosso Deus sempre vai ter pessoas para a gente poder ajudar. Sempre vai ter pessoas que vão precisar da nossa ajuda. E pessoas que são de Deus. Peça a Deus, se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de interceder, se você tem um chamado de intercessão, se você tem um chamado para ajudar, para obra social, seja para o que for, peça a Deus sempre para colocar pessoas no seu caminho que Ele quer, irmãos. Pessoas que Ele quer, não que você quer. Porque tem pessoas que às vezes vêm para você ajudar e você não quer ajudar. Mas você queria ajudar o Jonas que estava fugindo. Mas você queria ajudar o Saul, que Deus já havia rejeitado. Tem momentos que é assim, irmãos, a gente quer ajudar quem não deve, e quem Deus manda a gente não quer ajudar. E o Senhor está dizendo, se você tiver discernimento, se você entender que tanto querer e o efetuar está nas minhas mãos, você entende que a obra não é sua, mas é minha, e eu escolho quem eu quero e faço como eu quero, eu vou dar a direção para você fazer segundo a minha vontade. Porque a vontade aqui não era do profeta Samuel, mas a vontade era do próprio Deus. Era o próprio Deus que estava dizendo: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu não quero mais que ele reine. A vontade é minha e eu não quero mais. É como quando, irmãos, o Senhor disse para Jeremias não orar pelo povo de Judá. A vontade era de Deus. E Deus estava dizendo para ele: não adianta você orar porque eu não vou ouvir. Eu não vou dar ouvidos. Não pegue guerras desnecessárias, irmãos. Não ore por quem Deus não mandou você orar. Não pegue batalhas de quem Deus não mandou você batalhar. Por trás de um coitado e de uma coitada, sempre tem um porquê. Ore a Deus e diga: Deus, por que essa irmã tá nessa luta? Luta que parece que não cessa, que parece que não passa. Deus, por que esse irmão está passando por este problema? É o Senhor tratando? É o Senhor trabalhando na vida dele? Ou é porque ele está abrindo brechas? Ou é porque ele está fugindo do chamado? Ou é porque ele não está te honrando e nem te agradando? Precisamos ter esse discernimento. Você não pode sair ajudando todo mundo, porque senão você não aguenta a carga que vai vir sobre você. Nós precisamos ter esse discernimento, irmãos. Tem pessoas que estão fora do centro da vontade de Deus. Tem pessoas que elas estão realmente desobedecendo às ordens do Senhor mesmo, porque isso estava acontecendo de maneira muito clara no reinado de Saul. Saul era um desobediente, Saul não ia mudar, irmãos. Deus conhece quem vai mudar e quem não vai. Deus não perde tempo. Se tem alguém, irmãos, que não perde tempo, é Deus. Deus não perde tempo com o que ele faz. Você está pensando que Deus vai ficar perdendo tempo, dizendo: eu vou continuar investindo? Investindo em quem? Quem não dá fruto? Investindo em quem? Quem não vai mudar? Porque não tinha mudança para Saul. Saul continuaria sendo uma pessoa de coração duro, obstinado, de dura cerviz. Era dele, era da natureza dele. E não adianta a gente querer ajudar quem não quer ajuda, quem não quer mudança, quem não quer transformação. Declare comigo: meu Deus vai me ajudar para que eu tenha discernimento para ajudar alguém. O meu Deus vai me ajudar para que eu tenha discernimento para ajudar alguém. Você precisa discernir sobre o que é vontade de Deus e o que é pena, o que é vontade do seu coração. Porque de vez em quando vem sobre nós uma pena dessa, como a pena que o profeta Samuel teve de Saul. De vez em quando a gente tem pena de algumas pessoas, não é verdade, irmãos? E principalmente pessoas de coração mole, que estão conversando comigo agora. Que nós estamos aqui conversando neste vídeo. Pois é, você tem um coração muito mole. E às vezes quando alguém mais duro vem falar com você, você diz: Ih, você é muito seco. Você é muito duro, você não tem amor pelas almas. Mas não é sobre isso, é sobre saber dosar o que você está fazendo para você não fazer demais. Ou para você não fazer aquilo que Deus não mandou você fazer e acabar pegando para sua vida, atraindo para sua história maldição. Irmãos, tem pessoas que se elas entrarem na nossa vida, elas destroem. Se o Senhor não tiver misericórdia, elas acabam com tudo. A prova viva disso é Jonas, irmãos. Quando Jonas, ele estava na embarcação fugindo da presença, da vontade do Senhor, do querer de Deus. A Bíblia nos diz que começou ali o que é uma grande tempestade. O barco estava quase despedaçando, o navio estava se acabando, irmãos, por causa de uma pessoa desobediente. E o povo lá se acabando, jogando tudo pro mar, tirando o peso, enquanto o peso estava lá dormindo no porão.
Às vezes a gente começa a orar e faz campanha daqui, faz campanha dali, pede ao pastor oração, pede a missionária, e às vezes o peso está dentro da sua casa, o peso está entre o seu rol de amigos, o peso está naquela pessoa que você está ajudando, que Deus não mandou você ajudar. Aí você está tirando tudo que Deus não mandou e Deus está dizendo, tem gente aí que está pesando. Declare comigo, tudo que for peso desnecessário na minha história, Deus está tirando. Tudo que for peso desnecessário na minha história, Deus está tirando. Irmãos, existem até alianças que a gente faz, que Deus reprova, que Deus não quer na nossa vida. E Ele está dizendo, isso serve também para alianças, para amizades, para pessoas que eu não quero na sua vida. É peso. Não queira quem eu rejeitei perto de você. Ah, irmã, mas é porque eu tenho apreço, é porque eu tenho pena. Deus está dizendo, não haja por pena. O Senhor, Ele pergunta isso para Samuel, até quando? Você vai ter pena, você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado. Ou seja, a minha vontade é essa, e a minha vontade precisa prevalecer. O que eu faço é perfeito. Eu sei o que eu estou fazendo, Samuel, porque eu conheço Saul. Deus conhece, minha irmã, aquilo que você não conhece. Ele vê aquilo que você não vê. E outra coisa, se você ainda continua com pena, faça uma prova com Deus. Diga, Deus, me mostre quem é Saul de verdade. Deus, me mostre quem é Jonas. Que você vai ver quem é essa pessoa mudando, ó, de repente mostrando a verdadeira face dela, a verdadeira face dele. Você vai dizer assim, ó, eu vou tirar minha mão, porque realmente Deus está me mostrando que não é para eu ter dó, ter pena de quem ele já rejeitou. Tem pessoas, irmãos, que são rejeitadas, que Deus, ele não quer que a gente faça aliança. E nós precisamos ter essa vigilância, porque tem gente que é desobediente, tem gente, irmãos, que atrai maldição, que atrai, não é bênção para sua vida, mas atrai coisas ruins. Por quê? Porque ele está fugindo da vontade de Deus, porque ela está em desobediência, porque a brecha está aberta, porque fez algo errado. Irmãos, tem todo tipo de gente. E nós precisamos vigiar. Não é porque você serve a Deus que você tem que ser bobo. Entenda isso. Peça ao Senhor discernimento. Diga, Deus, eu não quero agir pela emoção. Eu quero agir guiada pelo Teu Espírito Santo. Declare comigo, eu não vou agir pela emoção. Eu vou agir guiada pelo Espírito Santo. Eu não vou agir guiado pela emoção. Eu vou agir guiado pelo Espírito Santo. Quem anda, irmão, segundo o que o Espírito Santo ordena, não erra. Peça sempre a direção a Deus para que você possa fazer tudo como Ele te direcionar. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecer, Pai, por esta palavra, Te agradecer, Deus, por falar de maneira tão clara com o Teu povo, mostrando, Pai, que tem pessoas que estão fora da direção que o Senhor, meu Deus amado, não quer na vida dos Teus filhos. Pai, que todo Saul, que todo desobediente, Pai, saia da nossa vida, que todos Jonas fujam, meu Pai, saia da nossa vida, nos mostra quem é peso, nos mostra quem, meu Deus amado, está desobedecendo a Tua ordem, nos mostra que o Senhor não quer que a gente ajude, que a gente venha auxiliar, meu Pai, que o Senhor venha mostrar. Espírito Santo de Deus, não deixa, meu Pai, que a gente venha agir pela emoção, porque a emoção muitas vezes nos engana, meu Pai. Nós olhamos somente para aquilo que está no exterior, mas Tu conheces, Senhor, o coração. O Senhor sabe quem é quem, o Senhor sabia que Saul era duro, obstinado e não mudaria. O Senhor sabe que tem gente que por mais que a gente ajude, Senhor, tem gente que por mais que a gente abençoe, não vai querer a mudança. Então por isso eu te peço, se há algum peso na nossa história, se há alguém, meu Deus amado, que o Senhor já rejeitou e não quer na nossa vida, nos revele, para que todo peso, Senhor, saia em nome de Jesus da nossa vida. Tem primazia, Espírito Santo, para limpar a nossa história e nos dar discernimento para a gente saber quem nós devemos ajudar e quem a gente não deve ajudar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu Te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir,
restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Visita cada nome, cada pedido de maneira especial e profunda, meu Deus. Eu sei que o Senhor conhece a necessidade de cada um e eu te peço que o Senhor glorifique o teu nome dando testemunho para os teus filhos. Contar, abençoa, Senhor. Aqueles que estão aqui diariamente servindo de canal de bênção nas nossas vidas, que o Senhor os abençoe, os prospere, Pai. E venha, meu Deus amado, assim, a visitá-los no desejo íntimo do coração de cada um. E que se cumpra, Pai, o desejo deles segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa os teus filhos, Pai. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus disse para você que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deixe Deus direcionar você. Não seja uma pessoa que anda por sentimentos, mas seja uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Quem é guiado e quem é guiada pelo Espírito Santo sabe que é Deus quem direciona. Nós não andamos por emoção, nem por sentir pena, mas nós andamos segundo o que Deus, Ele nos direciona. Deixa Deus limpar a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.